Não existe riqueza verdadeira sem consciência. Antes do ouro, vem a mente capaz de sustentá-lo. Foi isso que Salomão entendeu, e é por isso que sua história atravessou séculos. Ele não pediu fortuna, não implorou por vitórias, nem exigiu reconhecimento. Pediu sabedoria, e ao fazer isso, acionou a lei mais poderosa da prosperidade. A mente sábia é o solo fértil onde o dinheiro cresce naturalmente. Essa escolha revelou o segredo que poucos compreenderam. A riqueza não se conquista, ela é consequência. Salomão se tornou a representação da inteligência espiritual aplicada à realidade prática. Sua prosperidade não nasceu do acaso, mas de uma consciência tão lúcida que transformava ideias em patrimônio. Ele entendia que cada pensamento é uma semente e que toda decisão financeira é um ato espiritual. Enquanto os homens da sua época disputavam territórios, Salomão conquistava algo maior: a harmonia entre sabedoria e abundância. Quando Napoleon Hill estudou a mente humana e seus códigos de sucesso, percebeu que a mesma estrutura que movia impérios era a que moldava destinos individuais. Hill dizia que a mente é o único capital que o tempo não deprecia. Salomão provou isso antes de qualquer tratado moderno sobre psicologia ou prosperidade. Ele compreendia o invisível e o transformava em ouro. Mas esse ouro não era apenas metálico, era o reflexo visível de uma mente organizada, disciplinada e conectada à fonte divina. Salomão entendia que o dinheiro é um espelho, um servo da consciência, e que só responde àqueles que o veem com respeito e clareza. Ele não acumulava riqueza por vaidade, mas por propósito, porque sabia que o poder sem sabedoria é destruição, e a sabedoria sem abundância é silêncio desperdiçado. Este vídeo vai revelar, passo a passo, como aplicar os 7 princípios de Salomão para multiplicar o dinheiro, sem idolatrá-lo, sem culpa e sem pressa. Aqui, você não vai ouvir fórmulas vazias, mas o verdadeiro código da prosperidade espiritual. O método antigo que combina mente, fé e ação. O mesmo que Napoleon Hill chamava de riqueza com propósito. A jornada começa agora, e talvez você perceba que o segredo nunca esteve nos números, mas na forma como você pensa sobre eles. O ouro não muda ninguém. Ele apenas revela quem a pessoa já é por dentro. E se você aprender a pensar como Salomão, o dinheiro deixará de ser meta e passará a ser consequência inevitável da sabedoria em movimento. A primeira chave: sabedoria, antes da riqueza. O pensamento que atrai recursos. Salomão não se tornou o homem mais rico de sua era porque herdou fortuna, mas porque entendeu a hierarquia das leis invisíveis. Primeiro vem a sabedoria, depois o ouro. Ao pedir compreensão em vez de tesouros, ele ativou o princípio que Napoleon Hill chamaria, séculos depois, de o alinhamento mental da abundância. O segredo está na vibração do pensamento. Quando a mente se expande, o mundo material obedece. A sabedoria é o primeiro investimento. É o capital silencioso que antecede qualquer riqueza tangível. Quem busca dinheiro sem sabedoria está tentando plantar sementes em solo infértil. Salomão compreendeu que a riqueza exterior só floresce quando há ordem interior. Ele sabia que prosperidade sem entendimento é autossabotagem. Por isso, pediu visão, não vitória, clareza, não coroas. E é justamente esse pedido que o transformou no homem mais próspero que já existiu. A mente sábia é como um ímã. Ela atrai pessoas, oportunidades e circunstâncias certas porque opera em um campo de consciência superior. Hill ensinava que a riqueza não vem pela força, mas pela atração organizada. Essa atração nasce da sabedoria, o estado mental em que o indivíduo para de reagir à escassez e começa a raciocinar em abundância. O sábio não pergunta quanto custa, mas como posso criar valor. Ele não corre atrás do dinheiro. Ele cria as causas para que o dinheiro o encontre. Na prática, a sabedoria é a habilidade de enxergar o invisível nos detalhes. É entender o que o outro não percebe e agir com equilíbrio quando todos estão em desespero. Salomão ensinava que o coração sábio adquire conhecimento
e o ouvido dos sábios busca o saber. Isso significa que prosperar exige observação, silêncio e análise, não pressa. Cada decisão financeira deve nascer da serenidade, não do medo. A mente sábia também entende que cada pensamento é um investimento espiritual. Pensar de forma nobre gera lucros invisíveis que, cedo ou tarde, se materializam. Hill dizia que o pensamento disciplinado é o maior ativo de um homem. Salomão, com sua mente treinada, vivia essa lei naturalmente. Ele não atraía riqueza porque orava por ela. Atraía porque pensava em harmonia com as leis que a produzem. A primeira chave, portanto, é reconhecer que o ouro começa no pensamento. Nenhuma técnica, curso ou fórmula financeira supera a força de uma mente em paz com a própria visão. Prosperar é resultado da sabedoria aplicada com fé. Quando a mente se torna sábia, o dinheiro perde o poder de confundir e passa a ser apenas energia em movimento, guiada, moldada e multiplicada pela consciência de quem aprendeu a pensar como um rei. O segundo passo: ordem e administração, a linguagem oculta da prosperidade. A prosperidade nunca floresce no caos. Essa foi a segunda grande lição de Salomão. Riqueza e desordem jamais coexistem. Ele compreendeu que a mente que não administra o que tem jamais receberá mais. Em seus escritos, ele deixou pistas claras. Em toda casa onde há sabedoria, há abundância, mas onde há confusão, o patrimônio se dissipa. Essa frase revela a lei invisível da organização. O dinheiro é uma forma de energia, e a energia só permanece onde há direção. Salomão estruturou seu reino como um reflexo da mente próspera. Cada função tinha um propósito, cada decisão era registrada e cada ação era planejada. Ele sabia que a desorganização é o maior ladrão silencioso da prosperidade. Napoleon Hill também observou isso ao estudar centenas de milionários. Nenhum deles pensava em termos de improviso. Todos operavam sob um princípio mental de ordem, o mesmo princípio que regia o império de Salomão. A mente desorganizada gasta energia demais. Vive apagando incêndios, reagindo ao inesperado, sem perceber que o descontrole financeiro nasce do descontrole emocional. Por isso, Salomão ensinava que o homem que governa sua mente é mais poderoso do que aquele que conquista cidades. Administrar o dinheiro é, antes de tudo, administrar o próprio estado interno. A ordem exterior é reflexo da disciplina interior. A administração não é apenas controle, é reverência. É o ato espiritual de demonstrar ao universo que você é digno do que possui. Cada recurso bem cuidado é uma mensagem vibracional. Estou pronto para mais. Hill dizia que o sucesso não chega a quem deseja, mas a quem demonstra capacidade de administrá-lo. Essa capacidade é medida pela constância, pelo planejamento e pela responsabilidade com o pequeno antes do grande. Quando você organiza suas finanças, sua rotina e seus pensamentos, cria espaço para o novo. A confusão repele oportunidades, a clareza as atrai. A prosperidade obedece à mente que sabe o que quer, quando quer e como vai agir. Salomão sabia disso. Por isso, fez da ordem o alicerce de sua riqueza. A segunda chave é, portanto, a administração sagrada. Transformar o ato de organizar em um gesto de fé. Ordenar a casa, o trabalho, a mente e os recursos é o mesmo que preparar o solo para o plantio. Nenhum ouro brota do improviso. Tudo o que cresce com solidez nasce da consciência organizada. Quando você aprende a governar seu tempo e suas decisões, o dinheiro passa a respeitar a sua presença, e o universo entende que você finalmente aprendeu a falar a linguagem da prosperidade. O terceiro passo: honra e valor. A moeda invisível que precede o dinheiro. Antes que o ouro chegasse às mãos de Salomão, algo muito mais poderoso já o cercava: a honra. Essa era sua verdadeira moeda. O rei sabia que o dinheiro não é a causa da prosperidade, mas a consequência da reputação e da integridade. Quando a palavra de um homem tem valor, o universo confia a ele o poder da multiplicação. Essa é a lei invisível que governa todos os fluxos de riqueza. Quem inspira confiança
jamais vive na escassez. Salomão compreendia que cada relação humana é um contrato espiritual. Honra é o cimento que mantém esses contratos vivos. Ele não construía alianças por interesse, mas por reciprocidade. Sabia que a prosperidade é um ecossistema sustentado pela confiança e que o caráter é o ativo mais caro que alguém pode possuir. Um bom nome vale mais do que grandes riquezas, escreveu ele em Provérbios. Isso não era filosofia moralista, mas sabedoria estratégica. Quando o nome é forte, o dinheiro o segue. Napoleon Hill confirmaria essa verdade milênios depois, ao dizer que o sucesso duradouro nunca é construído sobre engano. Hill percebia, assim como Salomão, que a mente próspera precisa vibrar em verdade para atrair abundância estável. A mentira é ruído vibracional. A desonra é rachadura energética. Nada se multiplica em terreno instável. Por isso, o terceiro passo é cultivar valor antes de buscar lucro. Porque o universo só recompensa quem sustenta a coerência entre o que fala, sente e faz. A honra também tem um aspecto psicológico profundo. Ela é o antídoto contra a culpa. Muitas pessoas não prosperam porque, inconscientemente, não se sentem dignas do sucesso. Vivem em conflito com a própria moral, sabotando-se em silêncio. Salomão compreendia esse fenômeno e o resolvia com uma prática simples: agir de forma justa. A mente que vive em paz com seus princípios não teme prosperar. Essa moeda invisível, o valor, também determina o tipo de pessoas e oportunidades que se aproximam. Quando alguém vive com integridade, passa a vibrar em uma frequência que repele falsidade e atrai parcerias que fortalecem o caminho. Hill chamava isso de lei do retorno harmonioso. Tudo o que é emitido em verdade retorna amplificado em forma de bênção material e espiritual. A terceira chave, portanto, é compreender que dinheiro é apenas símbolo. A energia real está no prestígio espiritual construído com cada decisão honesta. O ouro reconhece o caráter, e quando a mente entende isso, para de perseguir fortuna e começa a merecê-la. A honra é o código mais silencioso e poderoso da prosperidade. Quem vive em verdade atrai recursos, respeito e resultados, porque o universo só multiplica o que é íntegro. O quarto passo, a lei do movimento, como a ação multiplica o invisível. Salomão compreendia que a fé parada é apenas desejo. A fé em movimento é poder criador. Ele ensinava que a prosperidade é uma corrente viva e que toda energia estagnada se torna escassez. Quando escreveu que em todo trabalho há proveito, mas a conversa vazia conduz à pobreza, não falava apenas de esforço físico, mas da lei cósmica do movimento. O dinheiro, como a água e o ar, precisa circular, e quem aprende a colocá-lo em fluxo ativo, seja por generosidade, investimento ou criação de valor, ativa a força da multiplicação. A mente madura entende que pensar não basta. Napoleon Hill chamava isso de o princípio da ação definida, a capacidade de transformar ideias em obras, planos em prática e fé em movimento. Hill observou que a maioria das pessoas não falha por falta de sonho, mas por excesso de inércia. Salomão já sabia disso milênios antes e construiu um império baseado na dinâmica da circulação. Seu reino prosperava porque cada pessoa tinha função, cada talento era utilizado e nada ficava parado. A ação é o que converte o invisível em tangível. A ideia é uma semente, o movimento é o solo. Sem execução, o propósito morre dentro da mente. Salomão entendia que a riqueza vem quando a ação se alinha à intenção correta. O homem age com sabedoria, o universo responde com resultado. É uma dança espiritual entre o visível e o invisível, em que cada gesto coerente cria ondas que se expandem infinitamente. Mas agir não significa agitar-se. O movimento sábio é estratégico, guiado por discernimento e calma. A ansiedade gera ruído e dispersa energia. A ação consciente concentra e direciona. Salomão dominava esse ritmo, agia com precisão, sem pressa, sem dúvida. Ele sabia que o ouro não é atraído por velocidade,
mas por consistência. Hill reforçava essa verdade dizendo que o mundo não paga pelo que você sabe, mas pelo que faz com o que sabe. A ação, portanto, é o elo entre sabedoria e prosperidade. É o que transforma fé em riqueza e ideia em realidade. O homem que aprende a mover-se com propósito domina a lei universal da criação. A quarta chave, então, é compreender que o dinheiro é movimento. Ele busca o caminho da utilidade e da intenção. O que você faz com o que tem determina o que virá a seguir. Parar é retroceder. Agir com propósito é expandir. E quando a mente entra em fluxo com essa lei divina, o universo responde de forma inevitável. O invisível começa a trabalhar em silêncio, multiplicando cada semente de ação que você planta. O quinto passo: decisão e justiça. O poder de escolher sem medo. Salomão se tornou um dos maiores líderes da história porque dominava a arte da decisão. Ele sabia que hesitar é a forma mais sutil de perder o controle da própria vida. Quando julgou o caso das duas mulheres que disputavam um filho, demonstrou não apenas sabedoria, mas clareza espiritual, a capacidade de enxergar a verdade por trás das aparências. Essa clareza é o coração da prosperidade. Sem decisão, a mente se divide. Sem justiça, o sucesso se corrompe. Napoleon Hill afirmava que a indecisão é o berço do fracasso. O homem que pensa e não age, ou que age sem pensar, vive preso ao ciclo do medo. Salomão rompeu esse ciclo compreendendo que a decisão é uma forma de fé. Cada escolha firme é um decreto que o universo reconhece. O indeciso envia mensagens contraditórias ao invisível. O decidido cria um campo magnético de resultado. O dinheiro sempre flui para quem sabe o que quer. A justiça, em seu sentido profundo, é o equilíbrio entre o coração e a razão. É a harmonia entre emoção e propósito. Salomão aplicava essa lei em todas as áreas, nas relações, nas finanças e nas alianças. Ele entendia que prosperar às custas da injustiça é cavar o próprio declínio. O ganho que fere a alma nunca se sustenta. Por isso, o quinto passo ensina que riqueza sem retidão é ruína disfarçada. A decisão correta, mesmo que pareça demorada, constrói bases eternas. Na psicologia da prosperidade, decidir é criar realidade. Cada escolha molda a estrutura mental e define o caminho. Quando alguém escolhe com medo, alimenta o caos. Quando escolhe com propósito, invoca a ordem. Hill dizia que o universo se organiza em torno da mente determinada e que o sucesso é apenas o reflexo de uma decisão sustentada por convicção. Salomão compreendia que decidir é um ato de poder espiritual. Ele não esperava sinais, criava-os. Não se guiava pelo acaso, mas pela coerência. Quando todos duvidavam, ele observava. Quando todos falavam, ele silenciava. E no momento certo, falava com autoridade. Essa é a essência da liderança divina. A mente que não se apressa, mas também não teme. A quinta chave é, portanto, o domínio sobre a dúvida. Prosperar exige coragem de escolher, agir e manter-se firme, mesmo sem garantias imediatas. O universo não apoia os indecisos, pois a indecisão é uma oração confusa. Quem decide com justiça vibra na frequência do Criador e a criação responde. O homem que aprende a escolher sem medo se torna imparável, porque descobre o poder oculto da fé em movimento, a certeza interior que transforma decisões em destino. O sexto e sétimo passos, gratidão e propósito, o ciclo divino da multiplicação. Toda abundância precisa de um centro espiritual. Salomão sabia que o ouro por si só não era garantia de continuidade. Ele dependia da frequência interior de quem o possuía. A gratidão era essa frequência, o estado mental que transforma o que é pouco em suficiente e o suficiente em mais do que o necessário. Gratidão não é emoção passageira, é tecnologia espiritual. É o campo onde o propósito encontra força para se manifestar. Em seus provérbios, Salomão ensinava que o coração alegre é bom remédio. Ele compreendia que o sentimento de contentamento abre espaço para a expansão, enquanto a insatisfação cria resistência.
A mente grata vibra em confiança, e o universo responde a essa confiança com multiplicação. Napoleon Hill dizia que a mente positiva é uma força que magnetiza o sucesso, e a gratidão é a sua expressão mais pura, a vibração da certeza antes da colheita. Mas a gratidão, sozinha, é apenas o solo. O propósito é a semente. Salomão uniu ambos em seu reinado. Ele acumulava riquezas não para exibir poder, mas para servir um ideal maior, a edificação do templo e a expansão da sabedoria. Isso é propósito em ação. Usar o que se tem para multiplicar luz no mundo. Hill chamava esse fenômeno de lei da expansão moral, em que a riqueza cresce apenas nas mãos de quem pensa além de si mesmo. A maioria busca prosperidade para escapar da dor. Os sábios buscam prosperar para multiplicar o bem. É essa mudança de motivação que aciona o ciclo divino da abundância. A gratidão eleva a frequência. O propósito direciona a energia. Quando ambos se unem, o dinheiro deixa de ser causa e se torna consequência inevitável. Salomão ensinava que honrar o Criador com os primeiros frutos era a forma de garantir que a fonte nunca secasse, porque a prosperidade só permanece em movimento quando serve algo maior que o próprio ego. O homem que vive com propósito não teme o futuro, porque sabe que cada ato é um investimento espiritual, e a gratidão o protege do orgulho, impedindo que o ouro o corrompa. Hill via esse equilíbrio como o ápice da mente criadora, a união entre fé, ação e humildade. Essa combinação gera uma força impossível de conter. Tudo o que o indivíduo toca começa a se expandir naturalmente, como se o universo reconhecesse nele um canal confiável da abundância divina. O sexto e o sétimo passos, portanto, são o fechamento do ciclo. Agradecer e servir. A gratidão mantém o coração fértil, o propósito guia a colheita. Quem vive esses dois princípios não precisa perseguir o dinheiro. Ele apenas abre caminho para que o dinheiro flua, abençoe e volte multiplicado, porque o verdadeiro milagre não é possuir riqueza, mas tornar-se o tipo de mente capaz de sustentá-la em equilíbrio com o espírito. O reino interior, onde o ouro físico responde à mente espiritual. Salomão não se tornou o homem mais rico da Bíblia por acumular posses, mas por compreender uma lei eterna. A verdadeira fortuna é reflexo da consciência. Seu império era apenas a manifestação física de algo muito mais profundo, a ordem invisível que ele havia construído dentro de si. Napoleon Hill chamaria esse estado de a mente em harmonia com a inteligência infinita. Salomão o chamava de sabedoria divina. Ambas as expressões descrevem o mesmo fenômeno. O ouro obedece à mente desperta. Quando a consciência se expande, o mundo externo apenas acompanha. A riqueza é a consequência natural de uma estrutura mental alinhada ao propósito, à justiça e à fé. Salomão entendia que o reino que se vê é sombra do reino que se governa por dentro. Foi por isso que, mesmo rodeado de ouro, nunca perdeu o senso de humildade. Sabia que a verdadeira prosperidade não é o que se acumula, mas o que se manifesta através de quem você se torna. Cada um dos 7 passos que ele ensinou revela uma etapa de construção interior. A sabedoria abre o portal. A ordem sustenta o fluxo. A honra atrai confiança. A ação transforma fé em movimento. A decisão molda o destino. A gratidão e o propósito completam o ciclo da multiplicação. Quem vive essas leis não precisa mais correr atrás da prosperidade, porque se torna a própria fonte dela. O dinheiro, então, não é fim, mas extensão natural da coerência espiritual. Hill afirmava que a mente disciplinada transforma desejo em realidade. E Salomão viveu essa verdade com maestria. Ele não manipulava riquezas, apenas refletia a harmonia do universo através de suas escolhas. A mente governada pela sabedoria se torna um espelho do divino, e tudo o que é ordenado no espírito se manifesta no mundo. Prosperar, portanto, é uma questão de vibração, não de coincidência. A lição final é simples, mas poderosa. Não existe ouro fora do homem que primeiro não tenha sido criado dentro dele.
Quando o interior se alinha com as leis da criação, o exterior responde como um eco perfeito. É assim que os sábios governam o invisível, e o invisível lhes entrega o visível. O reino de Salomão não era feito de pedras preciosas, mas de princípios eternos, e quem os compreende hoje pode multiplicar o próprio destino, independentemente do tempo, da idade ou da origem. Porque o ouro espiritual é o mesmo ontem e sempre. Ele habita a mente que entendeu que prosperar é apenas outra forma de servir à inteligência divina que move o universo.